primeira mão para vocês aí, tá? Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. Né? Isso aí, muita gente suspeitava, muitos vídeos, vídeos que vocês viram, né, na WhatsApp, etc., de pessoas que reclamando que o ente querido não faleceu daquilo. Depois da repercussão do assunto, o Tribunal de Contas da União divulgou nota afirmando não haver informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram provocados pela doença. Nesse processo, o TCU diz apenas que utilizar a incidência da Covid-19 como critério para a transferência dos recursos, com base em dados das secretarias estaduais, pode incentivar a supernotificação de casos. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Hoje eu venho comentar algo muito interessante que possa ter passado despercebido por aqueles olhos desatentos ou preocupados com coisas mais importantes do que a politicagem barata de parasitas, correndo atrás do sustento diário da sua família, algo que se tornou muito mais difícil devido às estratégias completamente absurdas e anticientíficas que foram implementadas na pandemia, que possui um teor muito mais político do que de fato uma enorme periculosidade, por conta de um vírus. A ocorrência em questão que eu quero discutir toma como base a fala do Bonoro na segunda-feira nessa semana, que o TCU teria realizado um levantamento de dados e chegado a uma conclusão que 50% das fatalidades ligadas diretamente ao vírus no ano passado, na verdade não deveriam estar contidas nesse grupo de contagem. Independentemente se essa porcentagem é correta ou não, é irrelevante tal determinação, pois devido a inúmeras contaminações em metodologias pobres alavancadas por decretos absurdos de governadores, dentre várias outras problemáticas, seria algo realmente desafiador de conseguirmos dosar com qualidade nessa altura do campeonato. O que podemos falar com certa segurança é a exposição de problemáticas inegáveis como algumas citadas acima e outras em várias passagens no canal, além das inúmeras denúncias e declarações de óbitos questionáveis em que muitas delas, quando apontadas e devidamente contestadas, regrediram para uma ou outra causa-mortes, que deixam muito bem fundamentados por vias puramente argumentativas em elementos da própria epidemiologia e bioestatística que isso tudo não é papo de conspiracionista. Na verdade, ultimamente esse termo vem sendo muito mais um elogio do que insulto, pois ao longo do tempo, muitos dos aspectos apontados por pessoas do lado errado de narrativas se provaram em grande parte verdadeiros. Mas vocês ainda poderiam me perguntar que qual seria o intuito de não se atualizar as mais variadas metodologias, auditando os dados com maior qualidade ao longo do tempo? Bom, a resposta para isso é muito simples. Caso toda a exposição feita aqui no canal desde abril de 2020 tenha conseguido te convencer que existe uma narrativa pré-estabelecida e que todo o meio político se beneficia disso, em que a essa altura do campeonato, se você ainda duvida disso, eu particularmente não sei mais o que eu poderia te falar, mas caso tenha de fato notado, e não apenas por conta da minha exposição, mas também por conta do seu aprofundamento intelectual no assunto, eu diria que a sistemática intenção da manutenção de más metodologias se resume à estratégia de se causar tantas contaminações, tanta cortina de fumaça, que eventualmente se torna praticamente impossível auditar os dados em si, apenas apontar as problemáticas que envolvem as metodologias, caracterizando como indevidas. Porém, esse tipo de desfecho pode ser favorável no sentido de realizar a manutenção de um dano em certa narrativa, que vai ser causado mais cedo ou mais tarde, levando seus estrategistas a escolherem o mal menor para sua exposição, ou aquele que é menos impactante, que vai permitir em maior quantidade que os articuladores da influência política e cultural se safem a sacrifício de algum artifício que não é imprescindível para sua posição. Dito isso, é exatamente esse tipo de dinâmica que eu diria que aconteceu, chegando a ser até mesmo engraçado, pois os jornalistas, liberais e progressistas em geral, cuspiram com orgulho a nota do TCU supostamente refutando Bonoro. Entretanto, esse pessoalzinho é tão escravo de narrativas e fluxogramas produzidos pelos seus chefes de pensamento que não perceberam que a própria declaração do TCU negativando o Bonoro ainda assim admite que ao menos a preocupação justificada e até mesmo uma possível suspeita de que a supernotificação poderia acontecer por conta de repasses de recursos mais abundantes para regiões supostamente mais atingidas pelo vírus, é real.
Bom, o Bonoro regrediu e pediu desculpas, se corrigindo e falando que, na verdade, a suposta avaliação do TCU era de um funcionário deste órgão apenas. Independentemente disso, eu achei essa colocação interessante, pois pode sinalizar que o Bonoro está se articulando para juntar pessoas e auditar dados antes que seja tarde demais para isso, sendo que essa necessidade eu e outros canais estamos apontando desde o início de 2020. Entretanto, mesmo que isso seja verdade, não podemos esquecer que o Bonoro faz parte do governo e as pessoas que ele contrata também, caindo mais uma vez na dinâmica do Estado investigando o próprio Estado, em que não existe incentivo para se constatar verdades neste meio, apenas aquilo que é conveniente. Mas realmente, foi muito engraçado assistir a galerinha do cérebro derretido gritar a declaração do TCU sem ao menos entender, pelo menos de uma perspectiva estratégica, que ao corroborarem tal declaração refutando o Bonoro, eles em algum nível estão concordando que uma das problemáticas que fundamentam a preocupação com supernotificação de fato existe. Bom, acho que o pensamento já ficou claro. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe o seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem. Stay here alone and watch what happens to this purge.